Salve, salve, estamos de volta com os Pingos nos Is, aqui Felipe Moura Brasil, hoje com Eduardo Moreira no lugar de Augusto Nunes, que volta amanhã a esse programa, e lá de Brasília, José Maria Trindade. O ministro Marco Aurélio Mello concordou com o pedido da defesa de Jair Bolsonaro para antecipar o julgamento do recebimento de denúncia pela primeira turma do STF contra o presidenciável para 28 de agosto, próxima terça-feira. O deputado é acusado pela PGR de racismo contra quilombolas, indígenas, refugiados, além de ter externado preconceito contra mulheres e LGBTs. Se a denúncia for recebida, o candidato do PSL virará réu e passará a responder ação penal. Se vier a ser condenado, Bolsonaro seria enquadrado na lei ficha limpa, mas é pouco provável que haja tempo de o processo tramitar e ser julgado antes das eleições. E aí, José Maria Trindade, a gente comentou aqui essa semana sobre aquela velha discussão de réu poder estar na linha sucessória da presidência da República. Aí não existe nenhuma regra específica sobre réu poder ou não ser candidato à presidência. O Marco Aurélio Mello deixou essa questão em aberto. O que será que vai acontecer a partir daí, Zé? Pois é, o interessante é que mesmo se for condenado, né, Jair Bolsonaro não fica inelegível porque a lei ficha limpa prevê exceções e esta é uma exceção nesse caso dele. Não é crime de natureza pecuniária, né? Não é corrupção, né? Não tem nada disso. Agora, o que pega mesmo é a possibilidade do Supremo entender que uma cláusula da Constituição que diz que um presidente não pode tomar posse se ele for réu, né? Se quem está na linha sucessória não pode ser réu, e o Supremo já decidiu isso, com relação a Renan Calheiros, né, de que ele era presidente do Senado e não poderia ser réu e estar na linha sucessória. Então, o que acontece? O Supremo poderia, né, decidir que quem não pode assumir não pode ser candidato, ou seja, quem é réu não poderia ser candidato à presidência da República. É uma possibilidade, é um risco, né, e isso ficará muito claro depois desta decisão do Supremo, se aceita ou não. Se o Supremo aceitar, ele vira réu, e aí entra num novo debate nessa história de réu poder ou não ficar na linha sucessória da presidência. Eu acho que esse é um assunto que tem que ser julgado pelas urnas. Todo mundo sabe, conhece o Bolsonaro, sabe exatamente o que aconteceu, e aí decidir, né, com base nessas informações. Não é um crime pelo qual está sendo acusado o Lula, não é compatível. Aliás, você tocou nesse ponto e eu ia chamar a atenção aqui para um comentário hoje da Janaína Pascoal, que chegou a ser cotada para serviço do Bolsonaro, mas alegou questões familiares, que não poderia ir morar em Brasília nesse momento, acho que ela tem filho. Amarelou. Amarelou aí, como está dizendo o Zé Maria, e ela disse o seguinte para fazer essa distinção que o Zé acabou de fazer. Estão tentando, inocentemente ou não, gerar a sensação de que Bolsonaro e Lula estariam em situações equiparáveis. Não estão. Lula foi condenado em 2 instâncias por crimes contra a administração pública. Bolsonaro está respondendo por frases. Isso precisa ficar claro. Esse foi o comentário da Janaína Pascoal, que já declarou aí, evidentemente, apoio à candidatura do Bolsonaro. Eduardo Moreira, pode entrar nesse vespeiro aí da forma que você quiser. Não, eu acho que nesse caso aí a manchete é pior do que a notícia, né? Quando você olha a manchete, Bolsonaro, vai ser analisado o mérito, se ele pode ou não pode ser candidato, ficha limpa, aí vem umas palavras estupro, racismo, etc, confunde a cabeça de todo mundo. Exatamente. O outro já tá achando que o Bolsonaro estuprou alguém. Esse negócio é mais fazer confusão com a manchete do que com a notícia. Mas eu falei hoje de manhã com o Zé Maria Trindade, eu acho que próximo às eleições é igual jogo de futebol. Às vezes a falta, quando é fora da área, o pessoal marca, mas quando é dentro da área, que aí é pênalti, o pessoal faz meio vista grossa. Eu acho que não vai dar em nada esse negócio. Os candidatos vão explorar isso midiaticamente, mas eu acho que não vai dar em nada. Exatamente. Lembrando que o Bolsonaro falou, ele estava se referindo à preguiça de determinados quilombolas, e falou que eles não servem nem para procriar, e aí usou uma medida que é usada, unidade de medida de arroba, né, que é usada de ele peso exagera de mesmo, né? Ele exagera mesmo, né? Pelo amor de Deus. Não, sim, estou tentando lembrar simplesmente o fato original, já que o Eduardo Moreira fez a distinção que as manchetes às vezes dão um peso maior do que a declaração original talvez tivesse. Só para lembrar para os ouvintes e espectadores exatamente as palavras que ele usou. Ele usou arroba para se referir ao peso dos quilombolas, acho que porque eles estavam gordos demais, e falou que eles não serviam nem para procriar. E aí veio essa denúncia da Procuradoria-Geral da República e, evidentemente, cada um faz a respeito a análise que quiser. A sua, José Maria Trindade, é exagero? Pode falar aí.
É isso mesmo, que é exagero, foi bom mesmo antecipar, que decide logo sobre isso, mas eu acho que não muda nada. Felipe, essa é a cara do Bolsonaro. E essa eleição tem mostrado que o eleitor está querendo gente assim, que mostra a cara, que tem lado, né? O pior lugar para um político é aquele em que o eleitor não sabe onde ele está. Veja o tanto que está sofrendo aí o Geraldo Alckmin, exatamente por falta de lugar. Esse tipo de declaração do Bolsonaro, né, por um lado, esse tipo de comportamento, de temperamento, das palavras que ele usa, muitas vezes despertam paixões, por um lado, pela autenticidade, pela sinceridade, pelo não respeito à linguagem politicamente correta, mas também gera uma alta rejeição pelo outro lado. Outro dia escrevi um artigo na internet mostrando que o Bolsonaro talvez ele não é a encarnação perfeita do conservadorismo sereno, moderado, com um poder de argumentação, com destreza verbal, e isso faz com que ele muitas vezes se manifeste de uma maneira que é vista por muita gente, evidentemente, como uma maneira inadequada, inapropriada, grosseira, de mau gosto. E isso faz, evidentemente, desperta paixões por um lado, como eu estou dizendo, mas desperta rejeição por outro. E o problema de uma corrida eleitoral para a presidência da República é que você precisa conquistar uma maioria, pelo menos em relação aos demais candidatos, né? Então fica essa dúvida para o segundo turno, que é um dos motivos também de oscilação lá no mercado, porque o Bolsonaro é o líder do primeiro turno, de acordo com as pesquisas, que já falei, repito sempre, fazem por merecer toda a desconfiança, mas ele tem uma alta rejeição, então não se sabe exatamente até que teto ele pode chegar. E nas projeções dos institutos, a Marina, por exemplo, ganharia do Bolsonaro no segundo turno, e outros também, né? Na verdade, de acordo com o Datafolha, o Alckmin também ganharia por pouco, e o Ciro ganharia, se eu não me engano, mas com empate técnico, está numericamente à frente. E o Bolsonaro, nesse momento, de acordo com os institutos, sempre repito, ganharia somente do Fernando Haddad. Mas lá nos Estados Unidos, por exemplo, como eu citei ontem aqui no programa, durante as primárias republicanas, o Trump era projetado como derrotado pela Hillary Clinton com 10 pontos de diferença. Quer dizer, dependendo do desempenho do candidato, da campanha, da capilaridade, da estratégia eleitoral, eles também podem, eventualmente, diminuir a rejeição. Eduardo, alguma coisa aí a falar? Você falou do Trump, eu acho um ótimo exemplo. Eu era colunista de uma das revistas de maior circulação no Brasil, quando o Trump estava muito atrás das pesquisas, e eu falei o seguinte: o ódio do mundo vai eleger Donald Trump. Porque a gente só odeia quem a gente teme. E a gente só teme quem a gente acha que tem força. E esse ódio que as pessoas começam a ter do Bolsonaro passa uma impressão de força do Bolsonaro. Primeiro, e aí o Zé Maria está perfeito na colocação dele, é o seguinte: ele é um candidato, goste ou não, e eu acho que as pessoas têm motivo para gostar e para não gostar, porque as pessoas são diferentes, mas ele é um candidato claro, ele é aquilo. Então, dificilmente o Trump vai perder popularidade se encontrar um caso extraconjugal do Trump. É a mesma coisa, o pessoal não está acostumado com o Bolsonaro plantando árvore, está acostumado com ele falando essas coisas. Exato. Então isso não tira muito popularidade. Então ele é um cara claro, mas o quanto mais ele é odiado, mais ele passa impressão de força, e quanto mais impressão de força ele passa num país que está muito frágil, que está quase em frangalhos, onde o presidente tem uma popularidade que não dá para acreditar que um presidente consegue governar com uma popularidade abaixo de 3%, mais o Bolsonaro cresce e mais ele se consolida para não ser um daqueles cavalos paraguaios que a gente já viu tantas vezes, como Rosiana Sarney, o próprio Ciro, a Marina já teve isso, de bater altos níveis de intenção de voto antes das eleições e depois cair muito drasticamente. Não parece que isso vai acontecer com o Bolsonaro. Parece que ele está muito firme para ir para o segundo turno. De acordo com as pesquisas, evidentemente, cada um faz a sua análise de credibilidade delas, mas nesse ponto, e até os apoiadores do Bolsonaro concordam que ele tem 70% de eleitores desses que manifestam hoje intenção de votar nele, que votarão nele com certeza. Quer dizer, uma parcela fiel muito grande. Então, por isso é que fica difícil desidratar o Bolsonaro no primeiro turno. Acontece que as outras forças políticas apostam que no segundo turno vai muita gente se reunir contra o Bolsonaro. Aí fica aquela dúvida: essa reunião vai acabar fortalecendo o discurso do Bolsonaro anti-establishment? Agora o establishment todo está reunido contra mim, então vote contra o establishment, né? Ou vai fazer com que esse adversário do Bolsonaro no eventual segundo turno tenha mais força do que ele para vencer. José Maria Trindade, seus complementos. Eu acho, Felipe, que essa corda foi rompida, né? Os partidos não dominam mais os votos dos seus eleitores, e se todos se unirem contra qualquer outro candidato, não significa que os eleitores
irão junto. A gente vai falar mais aí na frente sobre os partidos, né? Então, é isso mesmo. Quer dizer, hoje grupos de pressão, grupos, por exemplo, de internet, eles às vezes têm muito mais força do que partidos políticos. Evidentemente que um ou outro partido tem força, a gente pode até analisar partido por partido. Então, na verdade, é isso que você falou mesmo. Está difícil de analisar esta eleição e é por isso que, além do mundo financeiro, o mundo político está sem saber onde apostar aqui. Exatamente. E você citou aí a corrida eleitoral americana também, para falar do Donald Trump e do peso que se dava, o temor que se tinha dele, o ódio que se tinha contra ele, e evidentemente se carregava nas tintas muitas vezes contra ele, o que ele usava também para diluir todas as críticas legítimas nesse ódio da imprensa contra ele, né? Então, eu sempre falei durante a campanha, e eu nunca dei por descartada a vitória do Trump, que as críticas legítimas ficavam diluídas em meio a tanta demonização. Inclusive, nesse mês, aliás, fez o aniversário. Outro dia eu estava começando aqui a rascunhar um artigo de 2 anos de um dos artigos mais importantes escritos no jornalismo, que foi no New York Times, do James Rutenberg, que ele simplesmente pregou o rebaixamento dos critérios jornalísticos para impedir a vitória eleitoral do Trump. Isso aconteceu muito nos Estados Unidos. E é uma pena, porque o Trump é passível de crítica em diversos aspectos, mas quando existe uma demonização exacerbada, muitas vezes acaba fortalecendo, perde força. A crítica perde força e fortalece o candidato. Exatamente. Isso é tão real que, conversando com um marqueteiro, ele disse que durante toda a campanha que ele fazia, ele evitava, de qualquer maneira, fazer uma denúncia que não poderia ser comprovada ou que poderia ser desmentida. Porque a partir daquele momento que ele fizesse uma denúncia contra um candidato e o candidato desmentisse, as outras perderiam força e credibilidade. É isso aí, o desmentido desmoraliza. Vamos em frente. Jair Bolsonaro está minando Geraldo Alckmin no interior de São Paulo. Tem visitado cidades como Presidente Prudente, Araçatuba. Sempre que desembarca no município, o ritual é o mesmo. Ele veste um colete à prova de balas sob o agasalho. Na tarde dessa quinta-feira, em discurso em Araçatuba, Bolsonaro disse que deixará de repassar dinheiro da União para movimentos e organizações de direitos humanos. A declaração repercutiu. Bolsonaro disse o seguinte, abro aspas, conosco não haverá essa politicagem de direitos humanos. Essa bandidagem vai morrer porque não enviaremos recursos da União para eles. Em vez de paz, essas ONGs prestam um desserviço ao nosso Brasil. Precisamos de alguém sentado na cadeira presidencial que respeite a tradicional família brasileira, que tenha Deus acima de tudo, como lema nosso. Fecho aspas aí para o Bolsonaro. E mais um fato, diz o Estadão, que também em Araçatuba flagrou o presidenciável do PSL ensinando uma criança a atirar. O menino estava em seu colo vestido com a farda da Polícia Militar. Você sabe atirar? Você sabe dar tiro? Atira, policial tem que atirar, disse o Bolsonaro. Questionado, Bolsonaro afirmou ainda que não se pode criar uma geração de covardes. Abro aspas, a arma é inerente à sua vida e à liberdade do país. Meus filhos todos atiraram com 5 anos de idade. Uma arma real não é de ficção nem de espoleta, não. Eduardo Moreira, o que você tem para dizer aí sobre esse vespeiro todo? Eu particularmente acho... Primeiro, um comentário que vale a pena fazer, e depois a gente volta para a questão da arma e tudo, é o seguinte, eu devo não entender nada de política, né? Porque o Geraldo Alckmin está no Tocantins, enquanto o Jair Bolsonaro está aqui em São Paulo carregando multidões no estado onde o Alckmin governou durante metade da vida dele e está perdendo as eleições. Exato. Então deve ter alguma coisa que eu não estou compreendendo nessa equação. Mas eu acho que o Bolsonaro está fazendo certinho, está usando muito bem as mídias sociais. Acho que as pessoas têm que ter na cabeça que Bolsonaro vai ter 8 segundos na televisão. Exato. Tá todo mundo falando, porque televisão não tem mais peso nenhum. Vamos ver se não tem mais peso nenhum. Eu acho que televisão ainda é muito importante como formadora de marca. Passa credibilidade televisão. Ele vai ter 8 segundos na televisão, o Alckmin vai ter 5 minutos. E tem mais 2 candidatos ali que vão ter um bom tempo, que são o Haddad e, por incrível que pareça, o Meirelles, que tem ali quase 2 minutos. As pessoas se esquecem que o Meirelles vai ter 2 minutos na televisão. Então o Bolsonaro está fazendo certinho. Está recolhendo o material das pessoas, carregando ele nos braços, parando as cidades para assisti-lo. Então ele está perfeito. Agora, eu acho o seguinte, é o estilo do Bolsonaro. Fazer isso é o estilo do Bolsonaro.
não vai perder voto por estar fazendo isso com a criança, porque, como eu falei antes, as pessoas não esperam algo diferente do Bolsonaro. Agora, quando eu vejo essas declarações do Bolsonaro, me incomoda um pouco quando ele fala, porque não vai ter mais esse negócio de direitos humanos, etc. Eu acho que a gente está numa fase de construir pontes no Brasil. Eu acho que você pode firmar a sua posição e deixar a porta aberta para construir pontes. E aí as pessoas vão continuar votando nas pessoas que têm as posições, mas vão ter as portas abertas. Mas isso é uma opinião minha, Eduardo Moreira. E eu sei que isso não vai mudar a intenção de voto dele, pelo contrário. Quanto mais firme ele está sendo, mais votos ele vai estar recebendo. O que ele não costuma mostrar, como eu estava comentando anteriormente, é assim um cuidado na hora de falar as coisas. Ele é firme mesmo, ele marca a posição. Por exemplo, direitos humanos, é que ninguém é contra aqui que os humanos tenham direitos, né? Tô falando, ele não se preocupa em fazer uma distinção, é porque na verdade existe uma exploração dessa bandeira de direitos humanos para favorecer muitas vezes criminosos. No fundo é isso que ele está criticando, mas ele não tem a preocupação verbal em fazer todas as distinções e falar, olha, sou a favor de que todos os humanos tenham direitos e tal, mas aqui... Que a lei seja cumprida, que todo mundo esteja sujeito à lei, exatamente, etc. É isso aí. Mas agora, que os bandidos sejam privilegiados em detrimento do cidadão comum, honesto e tal, aí eu sou contra. E essas ONGs muitas vezes fazem isso, por causa disso. Quer dizer, a argumentação dele nunca é tão clara a esse ponto, o que, como eu disse antes, acaba causando paixões, o pessoal grita mito e causa memes. E que tem sido importante para ele. Tem sido importante. Eleitoralmente, pode ser que dê certo tudo isso. A questão é essa, gera uma rejeição por outro lado. Aí vai ser no Photochart, aí, se essa tática vai funcionar a ponto dele conseguir vencer a eleição. E se me permite só um adendo, eu acho o seguinte, existe uma linha tênue que separa a firmeza da agressividade. Exato. Quando a firmeza, ela dá segurança, ela atrai as pessoas para próximo de você. Exatamente. Um pai, quando é firme com uma criança, a criança ela pode estar tomando aquela bronca, mas ela quer estar ao lado do pai, que ela se sente protegida. Quando ele é agressivo com uma criança, a criança foge, que ela tem medo de sofrer algum tipo de dor ali. Então, essa firmeza, ela é sempre bem-vinda, não só dele, mas como de todos os outros candidatos. A gente não quer nenhum presidente frouxo. A gente quer um presidente firme, mas eu acho que a gente também não quer um presidente agressivo. Então eu acho que é essa linha que às vezes ele passa para o outro lado e isso ele vai também aprendendo ao longo da campanha. Vamos ver. E foi a falta de firmeza do PSDB nas 4 eleições presidenciais perdidas para o PT que resultou na derrota e que até estimulou o crescimento do Bolsonaro com o eleitorado brasileiro. José Maria Trindade, é com você. Pois é. Olha, Felipe, ontem nós falamos aqui do Freud exatamente sobre o Geraldo Alckmin, né, que trocou o nome da vice, chamando a vice dele, Ana Amélia, de Cátia Abreu, que é a vice de outro partido. Foi entendido, assim, psicologicamente, como se a Cátia Abreu fosse a dos sonhos dele, né, o chamado lapso. E eu estou buscando esse exemplo para dizer que o Freud disse que nada é por acaso, não é só palavra, não, gesto também. Esse gesto de Jair Bolsonaro colocar um colete à prova de balas e fazer questão de mostrar, porque ele poderia usar isso aí de uma forma bem dissimulada, como dizem os militares, né? E ele faz questão de dizer, na verdade a Polícia Federal já destacou, né, profissionais especializados, com curso de especialização em proteção de autoridades, né, agentes para seguir todos os candidatos. Todos os candidatos terão proteção. E a Polícia Federal, ela reúne informações muito importantes sobre essa proteção, inclusive de inteligência. Então, se o Bolsonaro está precisando de colete à prova de balas, é evidente que se trata de um conselho desses agentes e alguma indicação, só indicação, eu não tenho provas disso, mas indicação de que ele estaria sendo ameaçado. Nós temos uma cultura no Brasil de divergência, de debates fortes, mas não se chega a atentado contra candidatos, pelo menos não é comum no Brasil. E essa questão do colete me preocupa. Me preocupa também esta história da agressividade gratuita, né? E falar contra os direitos humanos como se ele também não fosse humano e ele também não tivesse direito. Eu acho que isso dá voto, sim. Você ganha metade do auditório quando você é radical, mas só que impõe ali um limite, né? Um teto. E é esse teto, esse limite, essa rejeição que é perigoso demais e prega contra Bolsonaro.
Aliás, o Bolsonaro tuitou aqui, o pessoal está tentando mostrar para a gente, se ONGs de direitos humanos querem dedicar seus esforços na defesa da inversão de valores, aborto, bandidos, etc., que o faça, mas não terão um centavo do governo se nós chegarmos lá. Boa tarde a todos. Então foi essa a posição do Bolsonaro, dizendo que o Estado não vai dar dinheiro para essas causas, mas que eles podem fazer por livre e espontânea vontade. E toda a nossa análise, é sempre bom lembrar, o Eduardo me ajudou a fazer essa análise aqui hoje, tem a análise do aspecto eleitoral e tem a análise moral que cada um faz a respeito dos acontecimentos. É que muitas vezes no debate público essas coisas ficam misturadas e é bom a gente deixar claro que certas coisas podem pegar bem com esse eleitorado, não pega com esse, existe um cálculo aí se vai ser melhor e tal, e todo candidato, por mais autêntico, sincero que possa ser, faz cálculo político. Personagem, é lógico. Tem um personagem ali, tem a pessoa e tem a persona, né? Já que falamos de Freud, falamos agora de Jung, né? Que definiu a persona. E cada público, ele apresenta uma persona diferente, que é o que aquele público demanda dele. Exatamente. E mesmo que tenha, Felipe, agora que tenha aquelas características, reforça na persona se elas dão certo, né? Assim como omite as características que não estão dando certo. Diga aí, Zé Maria. Voltando para mérito, quando ele diz que ONGs não devem esperar dinheiro público, eu sempre fiquei incomodado com essa história de ONGs receber dinheiro público. Na CPI das ONGs eu fiquei mais ainda e acho incoerente. Veja bem, se você monta uma organização não governamental, significa que é uma organização não governamental que não tem dinheiro de governo. Agora, se você monta uma organização não governamental e age como organização governamental, ou seja, com dinheiro do governo, no mínimo eu acho isso incoerente. Então, eu acho que devia mudar, né, essa concepção e o Estado tomar conta do que deve ser do Estado. E eu acho que deve sim, a sociedade deve participar, deve ajudar e pronto, mas através de ONGs de verdade que não têm dinheiro público. E existem, viu, Felipe? Existem ONGs que não aceitam e não querem dinheiro público. Isso foi tema, inclusive, na campanha eleitoral americana de 2016, quando o Trump disse que também ia cortar as verbas do Estado para a Planned Parenthood, né, que é a multinacional do aborto, praticar o aborto. Aí depois ele deu uma amenizada, porque a Planned Parenthood faz outras coisas também além de aborto, aí ele disse que talvez para essas coisas poderia deixar o dinheiro, aí também foi criticado por uma parte dos conservadores que são radicalmente contra a Planned Parenthood. Então, assim, dinheiro do Estado para ONGs, para determinadas práticas que são mal vistas por parte da sociedade, é uma questão eleitoral mesmo. Diga aí, Eduardo. Isso, eu acho que é o seguinte, aliás, perfeito, Zé Maria, eu nunca tinha parado para pensar, ONG, organização não governamental, né? Brilhante, eu nunca tinha atentado para isso. Mas aí eu acho que o candidato tem que ser coerente, que é o seguinte, olha, se não vai ter dinheiro para ONG, é para ONG que prega aquilo que eu não acredito e também para ONG que prega aquilo que eu acredito. Senão começa um aparelhamento das ONGs, que é o que já aconteceu muito aqui no Brasil. Então é o seguinte, não é para Zé, mas não é para José também, entendeu? Nada com José Maria lá, tô falando das ONGs aqui. Eu acho que as ONGs não deveriam receber dinheiro do governo, mas deveriam ser para todas e não para uma ou outra.